Bom dia, igreja, e que alegria estarmos aqui na casa do Senhor. Nossos irmãos também, com certeza, já estão conectando aí seus celulares, seus aparelhos em casa para estar acompanhando este culto, porque hoje é o dia do Senhor, né? E a alegria no nosso coração, com certeza, de estarmos juntos mais neste dia na semana. Vou pedir para você se colocar de pé, por gentileza. Em casa aí, esteja atento, né, àquilo que nós estamos transmitindo também. A palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, verso 4. Se você quiser abrir a Bíblia, fique à vontade, mas eu vou ler para os irmãos. Filipenses capítulo 4, verso 4, que diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Amém, queridos? Amém. Acho que dá para falar, gente, aí, né? Esse versículo aí de cabeça, né? Que a gente consegue. Vamos lá? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Amém, meus irmãos? E essa é a proposta do Evangelho, da palavra de Deus, da forma que Deus deseja que a gente viva. Com certeza nós temos muitas coisas que querem roubar esta alegria. Eu acredito que de repente você passou uma semana difícil, atribulada, uma semana complicada e cheia de desafios, cheia de decisões bem delicadas, mas a palavra do Senhor, ela nos incentiva a nós nos alegrarmos em quem? Em Deus, no Senhor. Porque todas essas coisas do mundo, essas coisas da terra, com certeza elas vão querer tirar a nossa alegria. De repente você acorda animado, você acorda feliz, mas durante o dia você vai recebendo tanta informação, tanta coisa, que às vezes você se sente até meio pesado. Não sei se você já teve essa experiência, mas com certeza muita gente já passou por isso. Além do que nós temos, a gente sabe como igreja, como cristãos, que nós temos um inimigo, que é o diabo. E ele quer realmente tirar a paz do nosso coração, tirar a alegria do nosso coração. E nós podemos nesta manhã olhar para a palavra de Deus e saber que você está aqui nesta manhã não é por acaso. É porque Deus quer fortalecer a tua vida, Deus quer renovar a tua fé. E principalmente, Ele quer renovar a tua alegria nessa manhã. Amém, queridos? Então, feche seus olhos. Vamos falar com Deus nesta manhã. Aquiete seu coração, né? Porque às vezes a gente fica tão agitado, mas se conecte com o Senhor. Você também em casa. Não se distraia, porque às vezes em casa acontece de tudo. E às vezes as distrações, elas são um perigo para a gente perder aquilo que Deus quer falar conosco. Então, nesse momento, agradeça ao Senhor por você estar vivo neste dia, por ter esta oportunidade de estarmos conectados com Deus, falando com o Senhor, esse privilégio de estarmos unidos na casa de Deus e nossos irmãos acompanhando essa transmissão. Vá falando com o Senhor, aproveite e diga aquilo que está tirando a sua paz, está tirando a tua alegria, porque a palavra do Senhor acabou de declarar para mim e para você: alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então vamos nos alegrar, queridos. Este é um novo dia que Deus fez para cada um de nós. Vá falando com Deus da sua maneira, do seu jeito. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, em tua presença aqui estamos reunidos, nós queremos bendizer o teu nome, te agradecer, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, estar nos sustentando em todos os momentos, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelos desafios que tivemos nesta semana que passou, e estamos aqui nesse primeiro dia da semana para renovar as nossas forças, a nossa esperança em Ti, e principalmente, como disse a Tua palavra, renovar a nossa alegria no Senhor. Não, a nossa alegria não está nas coisas e nas pessoas, porque as coisas e pessoas mudam, mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
Por isso nós podemos nos alegrar em Ti, que independente das situações que estamos vivendo, o Senhor sim pode nos conduzir segundo a Tua vontade. E é por isso que nós estamos aqui, ó Deus, para sermos renovados através da Tua palavra, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, ó Deus. Abrimos o nosso coração, que o Senhor tire de nós, talvez alguém está com o coração abatido, entristecido, angustiado, preocupado, ansioso, coisas, obstáculos, ó Deus, que impedem a nossa alegria do Senhor. Mas nesta manhã o Senhor diz para você: alegre-se, alegre-se, não olhe a circunstância, não olhe os problemas, mas olhe para o Senhor, que pode te renovar, te dar uma nova estratégia, pode te dar uma nova direção neste dia. Este dia é o dia que o Senhor fez, e é por isso que nós estamos alegres, é por isso que nós estamos aqui juntos, para se alegrar na Tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, por esse privilégio, por essa oportunidade. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração, a nossa adoração. Recebe, meu Pai, as palavras que direcionamos a Ti neste dia, para exaltar e glorificar o Teu nome. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aí em pé, meus queridos irmãos, vamos cantar um hino. A irmã Juliana vai nos conduzir. Graça e paz a todos os irmãos. O Rodrigo falando sobre alegria, e a nossa alegria é o Senhor Jesus. Então eu escolhi o hino Sou Feliz com Jesus, porque a felicidade que o Senhor nos propõe basta. Na verdade, não seríamos nada se não fosse a presença do Senhor em nossas vidas. Então eu convido a todos a cantar comigo esse hino nessa manhã. Se
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Só Ele pode nos dar a verdadeira felicidade. Nós vamos sentar um instante. Quero apenas posicionar os irmãos de alguns recados. Dia a dia da nossa igreja, não está na projeção, mas lembrando que toda terça-feira, às 9h30, nós temos um culto de oração aqui, tá bom? Tem sido tremendo, maravilhoso o tempo que nós estamos aqui. E eu quero reforçar, se você pode estar aqui conosco, então venha participar e com certeza você receberá as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, tá bom? Aí na projeção nós temos no próximo domingo a ceia do Senhor. Vai acontecer de manhã e à noite, tá bom? Então faça as suas inscrições o mais rápido possível, porque chega mais ou menos já na quarta-feira, já não tem mais vaga por causa da quantidade, né, de cadeiras disponíveis. Então na terça-feira ali mais ou menos já aconteceu, a gente está no culto de manhã aqui, às 9h30 já não tem mais vaga para o culto do domingo. Então reforço, segunda-feira já liga para cá, já manda o WhatsApp e a secretária vai estar fazendo a sua inscrição. Porque falando nisso, no próximo domingo nós vamos comemorar o aniversário da nossa igreja. Por que eu não falei antes? Porque pode ser que alguns irmãos já há 3 semanas atrás iam dar um nome para o próximo domingo, né? Então a gente tem que ser justo com todos. Então você tem a oportunidade, né, essa semana de fazer a sua inscrição para estar aqui conosco celebrando o aniversário da nossa igreja. 70 anos, né, de existência nesse bairro, muito bom, né, a gente saber que a nossa igreja há 70 anos prega o Evangelho, está aqui alcançando vidas, abençoando o nosso bairro, e com certeza você faz parte dessa história. Então se você puder, venha celebrar conosco. Como eu disse, faça a sua inscrição já essa semana para estar aqui. Nós vamos comemorar, né, de manhã e à noite, tá bom? Vai ser um tempo muito especial, com certeza, vamos nos alegrar no Senhor. E tenho certeza que Deus vai nos abençoar. A gente sempre fala que no aniversário, né, cumprimentando as pessoas, que venha um novo ciclo, né, de bênçãos na vida da pessoa. E assim também é a igreja, né? A gente está aqui marcando esta data, crendo que mais uma vez o Senhor nos próximos meses e anos vai com certeza continuar abençoando a nossa igreja, tá bom? Então quero convidar a todos a estar aqui conosco, mas você só vai conseguir estar se fizer a sua inscrição rapidinho, tá bom? Mas se você não conseguir fazer a inscrição, nos acompanhe de casa, através das transmissões, né? Para que você não perca nada daquilo que há de acontecer aqui na nossa igreja, tá bom? Próximo recado é reforçando a oferta do amor, que a gente sempre sugere aos irmãos todos os anos, por conta do aniversário da igreja. Então você pode também ofertar no envelope, você escrever, né, destinando essa oferta, para que os tesoureiros possam encaminhar e dar o direcionamento necessário da sua oferta, tá bom? Nós vamos entregar agora o dízimo e oferta. Quero deixar um versículo com os irmãos da palavra de Deus, Isaías capítulo 1, verso 19, que diz assim: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. A gente sabe que estamos vivendo dias difíceis, né? A questão assim do protocolo, estou falando a realidade aqui de igreja, né? O protocolo de funcionamento. Nosso coração é que todos os irmãos estivessem aqui na igreja, mas nem sempre dá por causa da quantidade de inscritos. Mas uma coisa que a gente pensa é que diante da sociedade nós precisamos obedecer, né? Já pensou se a gente fosse desobediente
ao governo, dizendo, não, vamos fazer o culto, vamos nos liberar aqui para todo mundo estar participando, e de repente, nessa liberação nossa, exista alguma fiscalização, o que vai acontecer? Uma atuação, uma multa, porque nós desobedecemos. Agora, se nós estamos, e com certeza estamos, dentro do protocolo de funcionamento, não há do que se preocupar. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, trazendo uma aplicação espiritual sobre isso, também é a mesma realidade. A palavra de Deus, ela nos fala para nós obedecermos. Não adianta a gente só ouvir e fazer de conta que nada existe, né? Nós somos filhos de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, não é só de fé. Você acredita, né, no que aconteceu, o que Deus fez pela humanidade, o que Jesus fez por cada um de nós, mas também a gente pratica a palavra de Deus. E nesse sentido, quando nós falamos sobre o dízimo e a oferta, também é uma prática da nossa obediência à palavra de Deus. Em contrapartida, se nós não obedecermos esta parte, não estamos obedecendo a palavra do Senhor. Vale ressaltar que sabemos, entendemos que é um período difícil para muita gente, né? A gente vem falando desde o início da pandemia, pessoas que ficaram desempregadas, pessoas que tiveram um salário reduzido por um momento no seu trabalho. Porém, a negligência, né, do dízimo e da oferta é uma desobediência. Então eu estou aqui apenas passando aos irmãos aquilo que a palavra do Senhor nos mostra para que a gente seja abençoado. E como diz esse versículo, né, se vocês estiverem dispostos, quer dizer, é uma decisão sua, minha, nossa, a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Ou seja, a bênção de Deus estará sobre o nosso lar, sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas finanças, tá bom, queridos? Então, se você veio preparado para esse momento, então você pode sair do seu lugar, entregar o seu dízimo, ou nós temos a maquininha lá atrás também, você fique à vontade. E também nesse momento nós vamos ter os intercessores com uma caixinha ali para receber os pedidos de oração, tá bom? Nós estamos com essa prática em todos os cultos. Os intercessores nesse momento eles ficam ali na frente para justamente receber o seu pedido de oração. Por quê? Nós temos uma equipe que está orando por você todos os dias estamos intercedendo por vocês. Quando a gente fala em vocês, é a igreja, é os membros, né? Porque a gente nunca sabe o que cada um está passando no seu dia a dia, mas acredite que tem pessoas orando por você, né? A começar do pastor e toda a equipe que intercede pela sua vida todos os dias. Então, se você se sentir à vontade, você pode escrever o seu pedido de oração. Se você não quer detalhar, né, a situação, você escreve o nome de alguém ou alguma situação. Enfim, fique à vontade. A gente só quer estimular a igreja nesse conceito, nesse princípio, que nós somos uma igreja de oração, tá bom? Então vamos ficar de pé e vamos cantar ao nosso Deus.
momento de intercessão, né? Quero convidar o irmão Ronaldo a nos conduzir nesse momento de intercessão e clamar a Deus pelas nossas necessidades, né? Eu cheguei aqui, a irmã Cida compartilhou conosco, o irmão dela fez a cirurgia, mas voltou para o hospital, né? A pressão dele está alterando muito. Eu vi agora as mensagens, a irmã Maria de Fátima também colocou que o irmão dela faleceu, né? Então vamos orar, vamos pedir que Deus console também a irmã Línia Stur, né? E a Cecília são membros aqui da igreja. Essa semana faleceu a mãe dela, a irmã Elisa, que foi membro há muito tempo aqui na nossa igreja, né? Então vamos pedir a Deus que console, conforte todas essas pessoas que estão enlutadas. Faleceu também essa semana, teve filho da Osélia, isso, eu estava lembrando dele, né? Luiz Tomás. Então, a irmã Osélia, né? Os irmãos sabem, foi membro aqui da igreja, hoje está na glória com o Senhor, mas o filho dela estava lutando contra o Covid, estava internado já há algumas semanas e faleceu essa semana. Então vamos clamar, por favor, Ronaldo. Então interceda aqui, coloque nas mãos do Senhor as necessidades. Se você puder, como costume a gente faz, fique de joelhos. Se você não puder, fique à vontade onde você está, de pé, sentado, enfim. Mas vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Amém. Querido Pai, maravilhoso e grandioso Pai Celestial, que és o Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, pedimos ao Senhor, clamamos ao Senhor agora, Senhor, pelos pedidos que foram citados aqui, Senhor. Entra com providência, Senhor, entra com providência na saúde, Senhor, restaura ali, Senhor, com a sua mão poderosa, Senhor. Faça-se presente diante dessas enfermidades que foram citadas aqui em meio à tua igreja, Senhor. Porque creio que o Senhor se faz presente e ouviu, Senhor, e tem agora, Senhor, diante do Senhor esses pedidos e nosso clamor, Senhor. Clamamos ao Senhor para fazer, Senhor, aquilo que não podemos fazer com as nossas próprias mãos, Senhor. Mas cremos no Senhor Deus poderoso para assim exercer ali o milagre, Senhor. O sobrenatural do Senhor, meu Deus. Recorremos ao Senhor para com essas situações, Senhor, para com essas famílias que têm seus entes queridos, Senhor, enfermos, Senhor. Entra com providência ali, Senhor. Cura, Senhor. Porque cremos na cura divina do Senhor quando a medicina já chegou no seu limite, Senhor. Porque não há limitações ao Senhor, não há barreiras para o Senhor, não há impedimentos para o Senhor fazer, Senhor. Sim, Senhor, entra com providência diante dessas enfermidades, Senhor, para que também, Senhor, haja alegria nos nossos corações, mediante os testemunhos dos feitos do Senhor diante dessas enfermidades, Senhor. Clamamos ao Senhor, médico dos médicos, és o Senhor, meu Deus, porque andaste sobre essa terra, Senhor, andaste sobre essa terra, destes vistas aos cegos, Senhor, coxo curaste, Senhor, leproso restauraste, Senhor, do alto da cabeça a plantas dos pés, Senhor, e clamamos e cremos no Senhor, porque não mudaste e não mudarás. Será sempre o Deus sobre nossas vidas e sobre esse clamor que colocamos agora diante dessas pessoas que foram citadas em meio à tua igreja, Senhor. Também peço ao Senhor, meu Deus, peço ao Senhor para confortar o coração, Senhor. Conforta o coração desses que se encontram em enlutamento, Senhor, enlutados, Senhor, por essas percas sobre essas vidas, Senhor, mas eu creio que o Senhor as recolheu no momento certo e na hora certa, Senhor, porque o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas, Senhor, e nada acontece se o Senhor não assim permitir, Senhor. Mas nossos corações, Senhor, se entristece, Senhor, se entristece também, Senhor, porque somos humanos aqui nessa terra, Senhor. Somos seres humanos, Senhor, e muitas das vezes a ordem natural das coisas estão sendo mudadas, Senhor. Estão sendo mudadas porque o ideal seria que os filhos sepultassem os vossos pais, mas muitas das vezes vemos os pais sepultando os filhos, Senhor. E essa ordem natural abate nossos corações, Senhor, entristece nossos corações, Senhor. Mas creio no Senhor, meu Deus.
Creio no Senhor para confortar ali, Senhor, para o Senhor estar ali diante dessa situação, Senhor, acalmando os corações, Senhor, trazendo bálsamo e o consolo advindo do Senhor, através do Espírito Santo do Senhor, meu Deus, fortalecendo esses que passam por tais situações, Senhor. Fortaleça ali, Senhor. Entra ali, Senhor, e fortaleça, Senhor. Anima, revigora as forças, Senhor, e que eles possam alçar os seus olhos unicamente para o Senhor diante de tais situações, Senhor. Não os deixe escurecidos, não os deixe esmorecidos, Senhor. Sim, Senhor, não os deixe de tal situação. Conforta ali, Senhor. Conforta, Senhor. Que o Senhor esteja ali presente nesse momento de perca, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Só corrigindo aqui a informação da irmã Maria de Fátima, é que faleceu o irmão do Vicente, tá? Que é marido dela, tá? Então faleceu, ela tinha pedido oração no culto de oração na terça, e ele faleceu, então é o irmão do Vicente, tá? Só para corrigir a informação dos irmãos. Queridos, nós vamos seguir adiante com essa série de mensagens que iniciamos no livro de Atos dos Apóstolos, e se você ainda não fez isso, faça essa semana, leia o livro de Atos, separe aí um capítulo por dia, para que o Senhor esteja falando com você no seu coração, enquanto a gente prega essa série no livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Lembrando que o autor de Atos dos Apóstolos foi o evangelista Lucas, que também escreveu o Evangelho de Lucas, um homem que foi um instrumento nas mãos do Senhor e foi bem detalhista naquilo que Deus queria que fosse transmitido. Então eu incentivo os irmãos mesmo a estar lendo a palavra de Deus, porque é o nosso alimento, é isso que nos edifica, é isso que nos faz crescer, entender a vontade do Senhor, tá bom? E hoje nós vamos falar num capítulo muito especial, aonde nós vemos o nascimento da igreja, a descida do Espírito Santo. E você já sabe que é o capítulo 2. Então, se você ainda não abriu, eu faço esse convite a você para nós lermos juntos a palavra do Senhor. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um o ouvia falar em sua própria língua. Verso 7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximas de Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso?
Alguns, todavia, zombavam deles, diziam: eles beberam vinho demais. Amém, irmãos? Olha para cá, por gentileza. Bom, nós estamos aí já uns 2 domingos, esse é o 3º domingo, acompanhando essa leitura do livro de Atos, capítulo por capítulo, passo a passo, para nós entendermos que a igreja primitiva era uma igreja em movimento. E trazendo para a nossa realidade hoje, para mim e para você, não pode ser diferente. Você precisa entender isso. E eu vou falar do começo ao fim essa série, que nós somos uma igreja em movimento, ainda que nós estejamos limitados por causa dos protocolos de funcionamento, ainda que o aniversário da igreja não seja aquilo que nós gostaríamos que fosse, porque estamos limitados não por nossas ações, mas por toda a situação que estamos vivendo, mas nós não podemos tirar os olhos e o nosso conceito dessa realidade que nós somos uma igreja em movimento. Uma igreja em movimento não significa estar só de portas abertas, porque se você percebeu, desde o início, Jesus tinha falado aos discípulos para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. E aqui no capítulo 2, nós vemos que realmente, de fato, eles estavam reunidos. Eles estavam unidos num só propósito, que era viver, experimentar algo mais daquilo que Deus já havia prometido sobre a vida deles. E quando nós estamos vivendo a nossa realidade como igreja, como eu falei no domingo passado pela manhã, nós também precisamos, irmãos, viver esta expectativa. Ainda que você não esteja vendo nada, ainda que você não consiga perceber algo em movimento, mas dentro de nós não podemos ficar paralisados, de jeito nenhum. E Deus, na sua infinita misericórdia, bondade e graça, Ele sabia que o ser humano e a igreja não poderia viver sem algo a mais. E esse algo a mais é o Espírito Santo, que veio sobre aqueles homens e mulheres no dia de Pentecostes e que vem sendo derramado sobre todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu e você, se você se converteu de verdade, se você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo, Ele habita em você. É uma promessa que foi feita lá no passado, ela se cumpriu na nossa vida, e ela vai se cumprir enquanto os nossos dias durarem nessa terra, e quantas outras pessoas entregarem a sua vida para Jesus, elas receberão esse poder do alto chamado Espírito Santo. Foi isso que aconteceu aqui, junto na vida daquelas pessoas, daqueles irmãos. Mas vale ressaltar, meus irmãos, que essa história, ela não vai se repetir como no dia de Pentecostes. O evento não vai acontecer novamente, mas a descida do Espírito Santo sobre nós e sobre outras pessoas, com certeza isso pode ser repetido, tantas quantas forem as vezes que as pessoas se arrependerem dos seus pecados, crerem em Jesus e receberem a sua salvação. A palavra de Deus nos fala em Efésios que o Espírito Santo, ele é o selo da promessa. Ou seja, a promessa existe e foi cumprida nas nossas vidas. A promessa existe e ainda será cumprida na vida de outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E esse selo está sobre mim e sobre você, sobre a igreja. Amém, meus irmãos? Vale ressaltar que lá no livro de Joel, capítulo 2, se você quiser acompanhar comigo esses versículos na sua Bíblia, fique à vontade. Joel, capítulo 2, nós vamos ver essa promessa sendo realizada
há muitos anos atrás. Joel capítulo 2, verso 28, que diz assim: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Não é sobre só o Brasil, só lá nos Estados Unidos, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. E por que o autor ele escreve aqui esse detalhe tão importante, até sobre os servos e as servas? Por quê? Porque sempre se fez uma separação daquele que era senhor e escravo, senhor e servo. E a palavra de Deus, o Espírito Santo, está aqui dizendo que é para todas as pessoas, seja branco ou negro, seja pobre ou rico, seja qualquer homem, qualquer mulher, mas que crê em Jesus, receberá o Espírito Santo. Porque é isso que a palavra está prometendo aqui em Joel capítulo 2, verso 28. Agora, quando a gente vai lá em João capítulo 14, nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo, ele anunciando a vinda do Espírito Santo. Capítulo 14, verso 16 e 17, que diz assim: João capítulo 14, verso 16 e 17, que diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Olha para cá. A Bíblia está dizendo que Ele, o Espírito Santo, estará conosco. E hoje nós podemos desfrutar dessa promessa que foi feita há milhões de anos atrás na vida do profeta Joel. Que maravilha, meus irmãos, que bênção, porque nós vemos que a palavra de Deus, ela não mente, mas ela se cumpre nas nossas vidas. Amém, queridos irmãos? O próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 1 de Atos, se você voltar um pouquinho, você vai ver no verso 4 e 5, ele dizendo, quando ele apareceu aos discípulos, Atos capítulo 1, verso 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Veja só, meus queridos, nós precisamos entender a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Vale ressaltar que o Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ele é tão importante e tão ativo, ele tem as suas ações hoje, assim como o Pai governa e sustenta todo esse universo, as nossas vidas, assim como Jesus veio a esta terra, ministrou na vida de homens, mulheres e discípulos, e o Espírito Santo também hoje, ele atua nas nossas vidas. É por isso que nós precisamos entender que aquele que tem o Espírito Santo, ele está em movimento. Amém, meus irmãos? Nós não podemos ficar paralisados. Nada e nem ninguém, nem pandemia nenhuma pode nos paralisar. Porque aquele que habita em nós, já declara a palavra de Deus, é maior do que aquele que está no mundo. Amém, meus irmãos? E é esta realidade que nós devemos trazer no nosso coração e aplicá-la nos dias de hoje. Mas o que aconteceu quando nós olhamos para o capítulo 2, na vida dos discípulos, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens? E eu quero ressaltar 3 detalhes importantes aqui para as nossas vidas. O que aconteceu com os discípulos? Esse é o primeiro ponto. O que aconteceu com os discípulos? Se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver.
a partir do verso 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, e que se separaram e pousaram sobre eles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Olha para cá, obrigado. O que isso quer dizer? Eu quero ficar aqui um tempinho com os irmãos nesse detalhe. O que aconteceu com os discípulos? Se você for olhar atentamente, você vai ver que existem aí 3 fenômenos que parecem naturais, que a gente vive no dia a dia, mas que nessa experiência não foi natural, mas sim sobrenatural, que foi o vento, o fogo e a fala deles, né? Primeira coisa para a gente entender sobre o vento, diz a palavra, veio como um som de um vento muito forte. O que isso quer dizer, meus irmãos? Pense você comigo, os discípulos estavam reunidos, orando, buscando a presença de Deus. Diz a palavra que eles estavam reunidos, né? No dia de Pentecostes. Naquele momento, precisava acontecer algo sobrenatural para que eles pudessem entender que algo estava acontecendo naquele lugar. É como de fato a gente às vezes precisa enxergar algumas coisas para realmente falar, olha, isso está acontecendo mesmo. Não sei se você já teve essa experiência. Alguma coisa que você vive no seu dia a dia, isso não traz tanta importância para você. Mas às vezes quando acontece alguma coisa que chama a sua atenção, faz você pensar. Por exemplo, você e eu estamos usando máscara. Um exemplo bem simples para a gente aplicar aqui. Estamos usando máscaras, mas estamos respirando, certo? A gente nunca se dá conta desse detalhe tão importante na nossa vida. Vamos ser sinceros, quantas vezes na sua vida inteira você já agradeceu a Deus pelo ar que você está respirando? Às vezes você agradece a Deus porque você ganhou uma promoção no trabalho, que tem que agradecer, mas às vezes o respirar nosso é tão normal, é tão natural, que a gente não se atém a esse detalhe tão importante na nossa vida. E que aqui nesse caso, deveria acontecer esses fenômenos para que os discípulos entendessem que Deus estava agindo na vida deles naquele momento. A partir daquele momento, eles não seriam mais os mesmos. E quando nós estamos vivendo a nossa vida cristã, meus irmãos, nós precisamos entender que existe algum momento da nossa história que as coisas não podem ficar mais do jeito que está. Como eu disse, a gente está olhando para o livro de Atos, estamos refletindo sobre um tema maior, que é uma igreja em movimento, e nós não podemos simplesmente ficar acostumados com o nosso dia a dia e achar que a vida é assim mesmo, que não tem nada mais para Deus fazer na nossa vida, que não vamos viver mais experiências gloriosas e maravilhosas do Senhor. Não, definitivamente não. Porque em nós habita o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo, com certeza ele tem experiências com Deus. Ele é uma igreja viva, ele é uma igreja em movimento. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos, além do som, que foi muito forte. E aqui, quando você tem esse tempo e quiser pesquisar, você vai ver que quando essa palavra, um vento muito forte, quer dizer, é como se fosse um trovão mesmo. Eu nunca vi um furacão, né? Presencialmente, nunca vi. Só vi em filmes. Mas a gente sabe o quanto ele é barulhento, né? Pelo menos essa é a imagem que o filme passa para nós.
Aqui nesse contexto dos discípulos, eles estavam vivendo justamente isso. O som como de um vento, dizem os comentaristas que era como um som de um trovão, um som de um furacão e até de um tornado, diz alguns. Para que os discípulos pudessem entender, olhar de repente, imagine você, eles ali reunidos, orando, buscando, talvez silenciosamente, mas de repente vem como um som de um trovão, um tornado, alguma coisa desse tipo que fizeram eles olhar um para o outro e dizer, alguma coisa está acontecendo nesse lugar. E aí, a palavra de Deus, ela continua dizendo que não ficou só nesse vento, mas o que aconteceu, eles viram também como línguas parecidas como de fogo, e eles não só viram, entenda bem o texto que está dizendo que eles viram, eles enxergaram como língua, como uma tocha de fogo aqui em cima da cabeça deles, mas eles também começaram a falar em outras línguas. Alguns lugares dizem que para você entender que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, ela tem que falar em línguas. Eu não concordo com isso, porque não é só isso. Na verdade, uma pessoa, para mim, cheia do Espírito Santo, ela irá demonstrar através do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas. No dia a dia dela, aí sim nós vamos ver e entender se realmente aquela pessoa é cheia do Espírito Santo, porque falar em línguas foi um evento aqui, uma situação que aconteceu lá no passado. Não estou também afirmando, dizendo que isso não aconteça, entendeu? Porque só Deus sabe e trabalha do jeito que Ele quer. Mas o que eu quero dizer aos irmãos desse texto é que aconteceu algo fenomenal na vida daqueles homens. Aconteceu algo que fizeram eles enxergar que a promessa que havia feito em Joel, em Isaías, que tinha sido dita por Jesus, agora na vida deles estava se cumprindo. E esses fenômenos, essas coisas acontecendo, o vento muito forte, as línguas de fogo ali sobre eles, eles falando em línguas, eram fenômenos, eram situações sobrenaturais que eles estavam enxergando. Olha, alguma coisa está acontecendo. E de maneira nenhuma, meus irmãos, nós podemos aceitar que a nossa vida fique paralisada. Quando a gente olha para esse capítulo 2 de Atos, que é o nascimento da igreja, que é o dia de Pentecostes, que algo aconteceu na vida daqueles homens, a gente só pode entender que aquele que tem o Espírito Santo, ele também viverá experiências sobrenaturais de Deus nas suas vidas. Não estou dizendo como evento como esses, que aconteceu lá em Atos. Mas é impossível um cristão, alguém que se diz cristão, e que leva a sua vida sem ter uma experiência profunda com Deus. Estamos aqui, eu quero aproveitar e dizer que estamos aqui nesse bairro há 70 anos. 70 anos de existência, meus irmãos. 70 anos. E a gente precisa pensar, nesses anos que estamos aqui, quais são as experiências que eu tenho tido com Deus. Se você tem aqui um mês nessa igreja, se você tem 5 anos nessa igreja, ou se você tem 30 anos nessa igreja, é hora de você olhar para esse texto e entender quais foram as últimas experiências que eu tive com Deus. Porque quem tem o Espírito Santo não pode simplesmente acostumar com a sua vida no sentido de acordar, tomar seu café, ir trabalhar, ou ir para a escola, ou fazer outra atividade, ter seus afazeres, e simplesmente voltar para casa, dormir, e no outro dia acordar, e levantar, e ir trabalhar. Alguma coisa precisa ser revista.
Porque se Ele está em nós, e com certeza Ele está em nós, Ele quer fazer algo nas nossas vidas. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Com os discípulos. Foi isso que aconteceu. Deus mudou a situação deles. Deus mudou a realidade deles. E veja bem, olha que eles estavam fazendo o que é certo. Porque às vezes a gente pensa assim, olha, tem que mudar alguma coisa na vida daquele pecador, na vida daquele que está longe de Deus, na vida daquele que está nas drogas, tem vício na sua vida, ele precisa se libertar. Então Deus tem que transformar essa vida. Sim, com certeza. Mas entenda bem que o Espírito Santo, ele mudou o coração, a mentalidade, a vida. Aqueles discípulos tiveram experiências com Deus. E eles já seguiam a Jesus faz tempo. Eles já estavam, no bom sentido da expressão, calejados de ouvir Jesus falar do reino de Deus. Mas ainda assim, eles foram alvo, daquilo que Deus queria fazer na vida deles. E é por isso que eu estou dizendo que a gente não pode se acostumar. Simplesmente vir na igreja e dizer assim, vamos lá, é a minha rotina, algo como mecânico. Não. É algo que realmente nesse dia Deus quer fazer algo novo na sua vida. Todos os dias da minha vida são importantes. A segunda-feira, todos os dias da semana. Mas meus irmãos, o meu coração ele se alegra de estar na casa de Deus. E não é porque eu sou pastor. Porque desde o momento em que Jesus tocou no meu coração, inclusive foi nessa igreja, onde eu comecei, desde a minha adolescência, dar aulas no Ministério Infantil. Eu comecei a fazer evangelismo lá em Guarulhos, da onde surgiu o meu chamado, Deus tocando no meu coração. Então, eu não precisei ser pastor para entender que Deus queria alguma coisa da minha vida, mas simplesmente entender que dentro de mim, eu recebi o Espírito Santo através da salvação em Cristo, e que Ele queria fazer algo da minha vida, e também não é diferente na tua. A gente não pode se acostumar e achar que estamos fazendo a nossa parte. Não, você precisa querer mais. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu vejo que os discípulos queriam mais. Eles não tinham ideia como isso iria acontecer, mas o fato é que eles queriam mais. É como a gente pudesse expressar hoje, nas nossas palavras, eles tinham fome e sede de Deus. E aquela fome e aquela sede foi saciada naquele dia de Pentecostes. Se você quer ter experiências com Deus, se você quer que Deus faça algo em você, você precisa ter fome e sede de Deus. Assim como os discípulos estavam reunidos. E essa palavra é muito importante, porque isso para mim diz muita coisa. Se eles estavam reunidos, é porque eles não queriam estar dispersos. Se eles estavam reunidos, é porque eles queriam algo mais de Deus. Senão cada um, nesse momento aqui, estavam nas suas casas. Agora, durante a semana, o que é que nós temos de fome e sede de Deus? Quais são as experiências que nós queremos com Deus? Entenda que quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o Espírito Santo fez algo com eles. Agora, seguindo em frente, nós também vemos que o que aconteceu com os discípulos? O que acontece na nossa vida quando temos o Espírito Santo? Diz aqui o verso 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eu acho maravilhoso algumas expressões da Bíblia, porque até aproveitando e dizendo, o livro de Atos também vai mostrar que não era uma igreja perfeita, mas estava buscando um caminho correto para suas vidas. Só que aqui nesse versículo está dizendo que todos ficaram cheios do Espírito Santo.
Ninguém ficou de fora. Todos que entendiam que a promessa em algum momento iria ser cumprida, todos, ninguém ficou de fora. Quando a gente aplica essa verdade para a nossa vida, queridos, você, meu irmão, minha irmã, nós, como igreja, precisamos se incluir nisso. Você que está aí nos assistindo em casa, você precisa se sentir parte disso, né? Ninguém pode ficar de fora do agir de Deus. É por isso, eu sei, nós estamos num período bem delicado, com protocolo, limitação de presença aqui no culto, mas nós não podemos desperdiçar o que a palavra de Deus diz para nós quando fala: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe por quê? Porque quando você está na sua casa, com todo respeito com os irmãos que estão em casa, Deus, Ele pode fazer algo na tua vida, mas só você vai se alegrar. Você individualmente, você vai agradecer, com certeza, como um bom cristão, você vai dizer: oh Deus, obrigado, por aquilo que o Senhor fez. Mas há algo especial nisso tudo aqui, meus irmãos, não tem como negar. Há algo diferente quando a gente está na casa de Deus, é um ambiente diferente. Aí eu não tenho dúvida, pense você comigo, os discípulos eles poderiam até estar nas suas casas ali em oração, não há nada de errado nisso, mas eles estavam reunidos, unidos num único propósito. Qual era? Que a promessa fosse cumprida na vida deles. Esse era o objetivo e ponto final. Quando nós estamos vivendo aqui como igreja, nós precisamos entender que nós temos um único objetivo. Hoje, claro que nós já temos o Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo, mas é exaltar, é glorificar o nome de Deus. A casa de Deus é algo especial, meus irmãos. Nós não podemos nos acostumar de estar em casa, no conforto, e com certeza existe isso. Tudo bem, não estamos aqui se queixando, mas a grande verdade que nós precisamos enxergar nos dias de hoje é que a igreja, a casa do Senhor, é um ambiente diferente, diferenciado, e que nós precisamos estar reunidos num único propósito, para que as bênçãos do Senhor venham sobre as nossas vidas de forma coletiva, todos juntos, para que eu seja abençoado por tua vida, para que você me abençoe com a tua vida, com a tua experiência com Deus, com a tua experiência com o Espírito Santo. Quando nós olhamos aqui, foi isso o que aconteceu nos discípulos. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 5, verso 18, diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Esse é o propósito, meus irmãos, que nós aprendemos a palavra, que nós oramos juntos, é ser cheio do Espírito Santo. Em outras palavras, é quando nós somos edificados, é sermos cheios do Espírito Santo. Não é quanto você tem do Espírito, mas é o quanto Ele tem de você. Porque se você tem a quantidade que você tem do Espírito Santo, você controla isso. Isso eu vou fazer, mas Espírito Santo, olha, fica aí quietinho, que daqui a pouco, as coisas voltam ao normal, que eu vou resolver as coisas do meu jeito. Espírito Santo. Então você vai controlando. É por isso que o apóstolo Paulo fala: não se embriaguem com vinho. Por quê? Porque ninguém tem o controle de nada. Você já viu uma pessoa alcoolizada, bêbada? Ela faz coisas que depois você pergunta para ela nem lembra o que ela fez. Aquele vinho lá, perdeu o controle outra bebida alcoólica, no exagero, perdeu o controle. Aquela pessoa não tem o controle. Agora, quando a gente olha, meus irmãos, para a palavra de Deus, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele nos incentiva e nos fala para nós sermos cheios do Espírito Santo. É o quanto Ele tem de mim,
dos meus sentimentos, das minhas emoções, dos meus pensamentos. E aí, Deus vai fazendo a sua vontade. Por último, o que aconteceu através dos discípulos? O que aconteceu nos discípulos, com os discípulos e através dos discípulos? É que quando nós olhamos aqui para esse texto, nós vamos ver que eles falaram em outras línguas. E é interessante notar que as expressões bíblicas diz que alguns ficaram atônitos, alguns ficaram perplexos, ou seja, maravilhados, mas diz lá no finalzinho, no último versículo da sua Bíblia, diz assim, e todavia alguns ainda zombavam. Então, queridos, a grande verdade que nós precisamos entender, e eu espero que você faça parte disso, é o mover de Deus sobrenatural sobre esta igreja. Não importa o que os outros vão falar, não importa o que os outros estão dizendo, porque quem manda na nossa vida é Deus, e aqui nesse caso é o Espírito Santo. E aqui nesse caso nós vemos dois grupos de pessoas: aqueles que entenderam que havia um mover, que a igreja estava em movimento, ou seja, que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre eles. Mas em contrapartida, havia ainda alguns que mesmo com tudo aquilo, ainda zombavam deles, dizendo: olha, eles estão bêbados. E infelizmente na igreja existe esses grupos de pessoas. Aqueles que entendem que Deus quer e pode fazer algo através de nós, em nós e por nós, mas infelizmente, porque a Bíblia também declara que o joio ele cresce no meio do trigo, que infelizmente há alguns que ainda zombam da igreja, ainda alguns criticam a igreja, há alguns ainda que falam mal da igreja. Isso vai existir, mas você que tem que escolher o que você quer. Você quer ser cheio do Espírito Santo, você quer viver esse mover sobrenatural que ainda pode acontecer hoje, ou você quer fazer parte do outro grupo, dizendo, falando, zombando, criticando? E a palavra de Deus, ela está clara para nós, porque veja bem, que mesmo com tudo aquilo, um som de trovão, eles falando em línguas, eles recebendo ali o Espírito Santo, e ainda tinha gente que zombavam deles. Você já viu aquela expressão que árvore que... Como é que é? Eu uso uns ditados, às vezes eu esqueço de falar as palavras certas para não confundir. Que ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. A verdade é essa, né? Alguns vão zombar de você, alguns vão criticar você, mas você tem que permanecer firme no Deus que você serve, servindo aquele Deus que te chamou, porque foi isso que os discípulos fizeram. Imagine vocês, se os discípulos simplesmente, com toda aquela experiência, eles ficassem temerosos porque os outros estavam dizendo que eles estavam bêbados. Mesmo depois de toda aquela experiência, eles falassem assim: realmente eu acho que não aconteceu nada, né? Vamos para casa. Vamos para casa, porque eu acho que eles estão certos, eles estão falando que a gente está bêbado, mas a gente nem bebeu nada. São 7 horas da manhã, sei lá qual era o horário. 7 horas da manhã a gente não bebeu nada. E eles estão falando que a gente está bêbado. Está aqui no texto, verso 13. Alguns, não eram todos. Alguns, todavia, zombavam deles, diziam: eles beberam vinho demais. E aí, se os discípulos ficassem com medo, dizendo assim: olha, eles estão certos. Olha, sabe, a gente ouviu um trovão, a gente falou em línguas, mas não sei, será que realmente esse é o Espírito Santo? E meus irmãos, a experiência que nós temos com Deus, é isso que tem que ficar registrado na nossa vida, porque é isso que vai nos fortalecer diante de tantas lutas que a gente passa no dia a dia. Porque você vai ver uma circunstância, você vai falar: agora eu não vou conseguir vencer. Mas quando você olha para o teu Deus, você fala: não, Deus está comigo. Quando você ouve uma voz dizendo: olha, você não é capaz,
você vai olhar para o teu Deus e falar: não, Deus disse, não temas. Esses discípulos, eles precisavam ter esse tipo de experiência, para que no momento dos desafios em que a igreja foi perseguida, e ela foi perseguida, eles pudessem olhar para esse fato e dizer: olha, não vamos recuar, não vamos para trás, porque nós tivemos uma experiência, Deus fez algo no nosso coração, então vamos em frente, custe o que custar. E nesse sentido, meus irmãos, a nossa realidade não é diferente. Não olhe para trás. Veja o que Deus, através do Espírito Santo, já fez na sua vida. O que Ele já fez através de você. Mas isso não pode ficar só assim. Porque hoje ainda Deus pode fazer muita coisa na tua vida. Deus hoje ainda pode fazer muita coisa através da tua vida. E nós vemos que esse capítulo 2 é só um evento, é só um fato. Porque quando a gente lê o livro de Atos, nós vamos ver tremendas experiências que a igreja primitiva teve. Tudo por quê? Porque eles tiveram aquela experiência com Deus, com o Espírito Santo. Quero convidar você a ficar de pé para a gente orar. E dizer para você que quando o Espírito Santo está em nós, Ele provoca dentro de nós algo sobrenatural. E eu quero conduzir essa oração na sua vida, incentivando a você olhar para você nesta manhã e dizer: quando foi as últimas experiências que eu tive com o Espírito Santo? Quando foi? Será que a minha vida está paralisada? Feche seus olhos enquanto você está aí pensando, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando algo especial no teu coração. E você precisa entender que tudo isso era a presença de Deus. Era Ele marcando a história daqueles homens e mulheres. E o Senhor também quer te marcar esta manhã. O Senhor, neste dia que preparou para nós, Ele quer te marcar. Você já tem o Espírito Santo, você só precisa dar lugar para Ele. Naquela época eles receberam, hoje você já tem. Sabe, meus irmãos, enquanto você está orando, eu estou conduzindo aqui algumas palavras, dizendo para você que não dá para viver sem a ação do Espírito Santo. Não tem como a igreja de Cristo se mover sem a ação do Espírito Santo. Então eu quero nessa manhã te incentivar a você orar por você mesmo e dizer: Deus, eu quero estar em movimento. Espírito Santo de Deus, eu quero estar em movimento. E também eu pedir a tua ajuda em oração pela nossa igreja e dizer: Deus, a nossa igreja precisa estar em movimento. Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós o mover sobrenatural. Vá falando com o Senhor, querido. Eu só estou dando aqui alguns apontamentos de palavras daquilo que pode te ajudar na sua oração. Mas uma coisa que fica clara para mim e para você é que nós temos que estar em movimento, irmãos. Temos que estar em movimento. O Espírito Santo se movia desde lá, escute isso, desde lá de Gênesis. A palavra de Deus no primeiro versículo diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Lá atrás, antes de Gênesis, quer dizer, antes de Joel, antes de Atos, a Bíblia já declarava: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele quer estar em movimento na tua vida, Ele quer estar em movimento nessa igreja. Vamos clamar, vamos pedir: Deus,
traz movimento, Senhor, não de atividades, não é isso que eu estou falando, não é programações, porque até nós não podemos, mas é um avivamento dentro do nosso coração, é tirando toda a tristeza, toda a mágoa, todo o rancor, porque isso são obstáculos, toda a frieza espiritual, e traz um movimento sobre este lugar. Oh Deus, Pai amado, em nome de Jesus, venha sobre as nossas vidas, Pai. E assim como nós olhamos no livro de Atos, a igreja primitiva que estava reunida, clamando, buscando pela promessa que fosse derramada, isto aconteceu. Hoje nós também pedimos ao Senhor, traz um movimento, Senhor, sobre o nosso coração, sobre áreas das nossas vidas que estão paralisadas, sobre situações que estão estagnadas, principalmente aqueles corações que estão abatidos, frios espiritualmente, mas nesta manhã, através do movimento do Espírito Santo, traz um calor, traz o aquecimento, traz a experiência que cada um precisa, ainda neste dia, nesta semana, que a glória de Deus, o mover do Espírito Santo, esteja sobre a tua vida, meu querido e minha querida irmã. Esteja sobre nós, Senhor, mover do Espírito Santo. Nós queremos todos os dias ter essa experiência com o Senhor. Enquanto você ora, eu quero dizer algo para você realmente entender o que Deus está falando ao teu coração. Eu me recordo, enquanto você está aí de olho fechado, não olhe para mim, esteja aí ouvindo o Espírito Santo. Eu só vou citar uma, mas todas as vezes que Deus queria se manifestar, havia algo sobrenatural. E eu me lembro daquela passagem onde Moisés estava lá no deserto e a sarça se queimava e ela não se consumia. Ali, meus queridos, nós vemos a ação sobrenatural de Deus. Por isso, não fique de fora disso. Entenda o que Deus quer começar a fazer na tua vida, na vida da igreja hoje, a partir de hoje. É algo sobrenatural, é algo da parte de Deus, através do Espírito Santo, o que Ele quer agir e fazer nas nossas vidas. Então se inclua nisso, diga para Ele: eu quero fazer parte, eu quero sentir esse mover, eu quero viver nesse sobrenatural, porque viver com o Espírito Santo é no sobrenatural. Vá falando com o Senhor. Oh Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela Tua palavra que recebemos nesse dia, e que verdadeiramente, ó Pai, nós não fiquemos paralisados, mas que nós possamos andar em movimento através do Espírito Santo. Que seja assim na minha vida, que seja assim na vida de cada um que está aqui, que seja assim na vida da igreja como um todo, que nós possamos viver esse sobrenatural de Deus todos os dias das nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Continua falando ao nosso coração durante esse dia, e oramos em nome de Jesus. Amém. Ergue as suas mãos aos céus, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. Amém. Aplauda ao Senhor, toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Ótimo domingo para você, Deus abençoe, um grande abraço nosso, fique na paz de Jesus.